Pessoal, então é o seguinte, a gente vai, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, que é o nosso segundo encontro síncrono, né, dando continuidade às coisas que havíamos comentado na aula anterior. Né? Na aula anterior a gente finalizou a aula falando de partículas, né, falando de partículas e emissões de modo geral do núcleo, e aí eu mostrei para vocês essa tabela, né, com as partículas, com grau de penetração, falando um pouco de velocidade, número de carga, número de massa e exemplos de reações nucleares na qual essas partículas estão presentes, tá? E aí, a nossa aula de hoje vai ser basicamente para me falar um pouco das leis da radioatividade, tá? Só que antes de entrar nas leis da radioatividade, vocês vão ver que são coisas bem simples que vocês já viram lá no ensino médio, não tem nada de diferente assim, a princípio. Só que antes de chegar nessa parte das leis da radioatividade, eu vou só finalizar um pouco ainda aqui falando de radiação, de partículas, de emissão de partículas, falar de dois tópicozinhos aqui importantes para a gente poder utilizar lá no futuro, lá na frente, no restante da aula, tá? Então aqui está a tabela, essa tabela aqui, com as informações resumidas aqui das principais tipos de radiação, tá? E aí a gente vai chegar num conceito muito importante aqui para a gente dar continuidade, que é o conceito de antipartículas, beleza? Então a gente já estudou, a gente basicamente na aula passada gastamos um certo tempo falando das partículas em si, que foram aquelas lá caracterizadas por Rutherford, né? Que no caso é partícula alfa, partícula beta e a radiação gama, né? Então a gente gastou um tempo falando dessas partículas, desse tipo de emissão. E aí agora a gente vai estender um pouco mais nosso conhecimento, introduzindo um outro conceito, o conceito de antipartículas. Tá? Que conceito é esse, professor? Antipartículas são partículas com massa igual à de uma partícula subatômica, normal que a gente já conhece, mas com carga oposta. Beleza? E aí, o exemplo clássico que a gente conhece é o do positron. Beleza? Então, o exemplo clássico que a gente conhece é o do positron, que é uma antipartícula. E aí eu queria perguntar para vocês o que que acontece quando uma antipartícula encontra uma partícula. Vocês poderiam me dizer? Pode repetir a pergunta, professor? Eu falei que as antipartículas são partículas com massa igual de uma partícula subatômica, mas com carga oposta. E aí eu perguntei o que acontece quando uma antipartícula encontra a sua partícula correspondente. O que que acontece quando elas se encontram no universo, no espaço? Rapaz, explode. Ó, o Leandro já respondeu, ele falou que elas se anulam, certo? Deixa eu ver. O Leandro falou que elas se anulam, e ele tem razão. Geralmente, quando uma antipartícula encontra uma partícula, elas se anulam e são completamente convertidas em energia, quando a gente tem esse choque. Tá? Então, a princípio é isso. A gente tem uma, a gente tem uma transformação de energia devido a esse choque e os efeitos da partícula e da antipartícula são neutralizados, digamos assim, elas se anulam, são neutralizadas. Acho que o termo mais interessante é esse. Então, é justamente isso que o Leandro acabou de responder aí pra gente no chat, beleza? E aí um fato interessante para a gente comentar aqui, deixa eu pegar uma caneta. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Tá. Um fato interessante é que o positron, no caso, que é o exemplo mais clássico de antipartícula, ele é formado a partir de uma desintegração do próton. Tá? A gente tem um próton nuclear, né? Que tá a caracterização do próton. E aí, quando esse próton sofre uma desintegração, ele vai formar aquilo que a gente chama de positron, beleza? Que é um elétron, só que com carga positiva, massa zero, e também nessa tipo de desintegração, caraca, quase não sai. Nesse tipo de desintegração, também a gente tem o aparecimento de um nêutron, beleza? Lembrando que o subscrito aqui é a carga e o superescrito é a massa,
beleza? Daqui a pouco a gente vai definir isso aqui com mais cuidado. Então, geralmente, o positron, ele aparece a partir de desintegrações de prótons que estão presentes no núcleo, beleza? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que alguém falou. Deixa eu ver. Isso. O Adalton falou, ele falou, a matéria se converte em energia, nesse caso. É justamente isso, Adalton. A gente tem uma conversão de matéria em energia. E aí a gente sabe, né, que tem inclusive uma expressão lá de Einstein que consegue mensurar essa conversão, né, de matéria em energia, que é o E igual a mc. E aí a gente já conhece um pouco lá da relatividade essa relação. Então esse é um fenômeno interessante que tem sim essa conversão de matéria em energia. Beleza? Acho que foi o Adalto que fez a pergunta. Todo mundo conseguiu entender essa parte aqui de partículas subatômicas ou de antipartículas? Sim. Beleza. Beleza. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar agora de outro fenômeno também interessante aqui no que se refere a fenômenos nucleares, tá? Não é nem a emissão, é fenômenos nucleares. A gente já falou de antipartículas, ou seja, a gente está, como eu falei lá no início, a gente está estendendo um pouco do nosso conhecimento que tínhamos lá de Rutherford, né? Que era das três partículas lá, alfa, beta e gama. Então a gente já deu meio que uma incrementada nesse conhecimento, já falando de antipartícula, certo? E aí tem um outro fenômeno interessante, que geralmente é um fenômeno nuclear importante, que é a captura de elétrons. Então a gente tem um elétron em um orbital atômico, ele é capturado pelo núcleo. Então a captura de elétrons também é outro fenômeno que quando a gente está estudando química nuclear, é outro fenômeno bastante interessante, tá? Então você tem um elétron normal, lá na eletrosfera, ou no orbital atômico, se a gente estiver já trabalhando com rigor, com formalismo um pouco mais elevado, né? A gente não vai mais ficar falando muito em eletrosfera, a gente vai falar de orbital atômico. Então a gente tem lá um elétron no seu orbital atômico, e aí esse elétron ele pode ser capturado pelo núcleo. Então esse processo é chamado de captura de elétrons, beleza? O que é interessante aqui, eu comentar com vocês, é que essa captura de elétrons, ela não envolve radiação nuclear, tá? Tipo, eu não tenho o núcleo emitindo partícula ou emitindo radiação, é apenas o núcleo capturando um elétron. Mas como todo esse estudo aqui está envolvido dentro da química nuclear, é importante a gente falar desse conceito de captura de elétrons, beleza? E aí, geralmente, esse elétron, ele é capturado, geralmente esse elétron ele é capturado pelo próton, que está lá no núcleo, tá? E aí, quando ele é capturado pelo próton, acontece um fenômeno interessante, ó. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Geralmente esse elétron ele é capturado pelo próton. Então a gente tem o próton lá no núcleo. Tá aqui, ó, a nossa representação do próton, massa, carga. E aí quando a gente tem um elétron capturado, que ele vai se chocar com o núcleo, e vai se chocar com o próton, na verdade, tá aqui o elétron, ó. Quando ele vai se chocar com o próton, que está presente no núcleo, ele vai formar uma nova entidade, tá? Uma nova entidade. Que entidade é essa? Essa entidade vai ter massa 1 e essa entidade vai ter carga 0. Beleza? Que entidade é essa? É o nosso nêutron. Beleza? Então, quando eu tenho um elétron de um orbital atômico que ele é capturado pelo núcleo, ele não vai ser o núcleo total que vai interagir com esse elétron, vai ser somente os prótons. E aí, quando tem esse choque, esse elétron vai ser transformado em nêutron, através do seu choque com o próton que está presente no núcleo. Conseguiram entender também essa parte aqui ou ficou meio confuso? Me falem aí. Repeta aí, meu senhor. É o seguinte, nessa parte aqui, eu estou falando da captura de elétrons, tá? Mas que elétrons são esses? São os elétrons que estão presentes em um orbital atômico qualquer, tá? Então, pode ser que um elétron em um orbital atômico qualquer, aliás, se a gente for falar em termos de probabilidade,
densidade, possivelmente serão elétrons do tipo S, né? Que são os que estão mais próximos do núcleo. Quando a gente vê lá quando a gente estuda lá distribuição radial dos elétrons, densidade e probabilidade, geralmente os elétrons do tipo S são os que estão mais próximos. Então, eles que têm a maior probabilidade de serem atraídos pelo núcleo. E aí, quando ele é capturado pelo núcleo, esse elétron ele vai interagir com o próton, que está presente no núcleo. Quando ele interage com o próton que está presente no núcleo, quando ocorre essa interação, eles vão dar origem a uma outra partícula subatômica, que no caso é o nêutron. Beleza? Então, esse elétron que é capturado pelo núcleo, ele vai interagir com o próton, dando origem a um nêutron. Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender, mas, oxi, o elétron é capturado pelo próton, quando ele cai, ele interage lá e se transforma em nêutron. Isso. Isso. Viagem da porra, velho. Vai lá, continua. É o que eu estou dizendo, ó. Alguns conceitos aqui vocês vão achar muito esquisito. Vão estar falando, cara, realmente, será que isso é química? É porque é estranho. É estranho, mas faz sentido. Beleza? Dando continuidade aqui, deixa eu ver. Beleza. E aí, a gente tem um exemplo, por exemplo. Aliás, a gente tem um exemplo, por exemplo. Uma questão, por exemplo, que envolve esses conceitos que a gente acabou de falar, é questão desse tipo aqui, ó. Identifique um nuclídeo, que daqui a pouco a gente vai entender o que é esse nuclídeo, produzido e escreva a equação nuclear de a captura de um elétron pelo cálcio 41. Então, em resumo, eu tenho um cálcio 41, né? E aí eu vou pegar esse cálcio, ele vai capturar um elétron. E eu vou querer que vocês identifiquem, no caso, a questão que vai pedir para a gente identificar qual o outro elemento químico que será formado e para me escrever a equação nuclear correspondente a esse processo. Então, é aquele tipo de equação, de questão, de exemplo bem básico, para a gente poder entender como que isso funciona em relação a gente montar a equação nuclear e em relação a gente entender o fenômeno em si, beleza? Então, a maneira da gente representar isso é através de equação nuclear, beleza? Que na aula, já que eu vou, no outro slide, já que eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar um pouco mais de equação nuclear, tá? Então, a equação nuclear fala isso, ó. Eu tenho um cálcio, né? Cálcio 41, ele vai capturar esse elétron, que está aqui na minha equação, beleza? E aí vai produzir um elemento E misterioso, que eu não sei. E esse elemento E, ele vai ter uma massa A e vai ter um número atômico Z. E aí eu quero saber que elemento é esse, tá? E aí é básico, é aquilo que a gente geralmente estuda lá no ensino médio, mas é importante eu revisar aqui, porque eu não sei, nem sempre todo mundo teve acesso a isso no ensino médio, ou se teve, às vezes pode estar esquecido. Então é importante a gente dar uma revisada rápida aqui, beleza? Então, geralmente, para a gente conseguir determinar o produto, que é formado através de equações nucleares, a gente escreve sempre uma equação que expressa a conservação da massa. Ou seja, as massas dos reagentes precisam ser iguais às massas dos produtos, né? Então, o que acontece? A massa é esse índice aqui de cima, beleza? O superescrito. Superescrito, beleza? Então, nos reagentes, eu vou ter o quê? 41 mais 0, que é a massa do cálcio e a massa do elétron. 41 mais 0. E do lado dos produtos, eu vou ter o quê? Vou ter o A, que eu não sei qual que é a massa, né? É o que eu estou querendo descobrir. Desse meu elemento E, que é o elemento misterioso que eu quero saber qual é. Então, 41 mais 0 é igual a A. Então, o A vai ser igual a 41. Beleza. Eu já tenho a massa do meu elemento misterioso, tá? Agora, eu vou também escrever a expressão ou a equação que me expresse a conservação da carga, ou seja, a carga dos reagentes precisam ser iguais às cargas dos produtos. E aí eu faço o mesmo processo. Explica aí, qual é o objetivo de a gente aprender essa parte aí? Qual é o objetivo? É porque dentro da nossa ementa tem equação nuclear e tem essa parte de radioatividade inicial, que é a parte de meio que revisão daquilo que a gente já tem um certo conhecimento lá do ensino médio. Beleza? Então o objetivo é isso. Porque nem sempre a gente já pode começar já do nível elevado falando de fenômenos bem específicos, sem a gente conseguir construir um conhecimento gradativo. Beleza? Então, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui o passo a passo de como interpretar uma equação nuclear, para depois a gente conseguir, lá na frente, escrever mais fenômenos. Reexplica essa parte aí, por gentileza. Não, agora eu não entendi.
Não, reexplicar esse negócio aí dessa equação, por favor. Ah, beleza. Então é o seguinte, ó. Aqui no caso, eu tenho um cálcio, 41, beleza? E aí esse cálcio, ele vai capturar um elétron. Quando ele vai capturar o elétron, ele vai se transformar em outra entidade que eu não sei qual é. É uma entidade E que eu estou denominando aqui. Poderia ser X, não sei. Beleza? E aí tá lá. E eu quero saber na questão, para a gente identificar esse produto que foi formado. E aí escrever a equação nuclear correspondente a esse processo. E aí, para mim descobrir isso, o que é que eu monto? Eu monto logo uma expressão que me mostre o que eu preciso fazer, expressar a conservação da massa. Ou seja, massa dos reagentes precisam ser iguais às massas dos produtos. Então aí eu faço 41 mais zero, que são esses índices aqui superiores. Ó, 41 mais zero dos reagentes vai ser igual a A. Beleza? Então somei a massa dos reagentes, 41 mais zero, e igualei a massa dos produtos, que é igual a A. Então 41 mais zero é igual a A. Então o A vai ser 41. Então beleza. A massa do meu elemento misterioso, que está lá nos produtos, eu já sei qual é, 41. Beleza. Agora eu vou expressar a conservação da carga. Então faço a mesma coisa. Pego a parte que está subscrita, que é a nossa carga, e vou somar dos reagentes e vou igualar dos produtos. Tá? Então, 20, que no caso aqui é a massa do cálcio, mais menos 1, que vai virar menos 1. Então, vai ser 20 menos 1 igual a Z. Então, Z é a carga dos produtos e a carga dos reagentes eu estou somando. Então, 20 menos 1 é igual a Z. Então, Z vai ser 19, né? Z é igual a 20 menos 1, 19. Tá? Então, o Z igual a 19 corresponde ao elemento potássio, que a gente sabe que é o número atômico que identifica o elemento químico, né? Então, a partir de agora, eu já tenho o meu elemento químico identificado, beleza? Agora que eu já tenho o elemento químico identificado, eu consigo montar a minha equação nuclear correspondente a esse processo. Pronto, está aqui montada, ó. Beleza? Então, eu tenho o cálcio, só fiz repetir lá de cima a equação. Aí, no lugar do E, eu coloquei o K. Então, eu tenho o cálcio, 41, e número atômico 20, que a gente sabe. Ele vai capturar um elétron e vai se transformar em potássio. Beleza? Então tá aqui a transformaçãozinha aqui mostrada na tabela periódica. Eu tenho cálcio, quando ele captura o elétron, ele vai se transformar em potássio. Beleza? Todo mundo conseguiu entender essa parte? Tranquilo? Não, tranquilo, tá suave. Deixa eu ver se estão respondendo. Isso, o Adalto falou que é parecido com emissão beta ao contrário. Justamente, parecido com emissão beta ao contrário. Beleza? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Só um minuto. Tá. Então, gente, para vocês treinarem rapidinho aí, tá? Eu queria pedir que vocês montassem rapidinho aqui essa equação, a equação desse exercício aqui, rápido, e me digam qual o elemento que é formado para esse tipo de processo. Lembrando que é a mesma coisa, ó. Identifique o nuclídeo produzido e escreva a equação nuclear de. Aí, no caso, eu fiz a letra A, mostrei para vocês, aqui a letra B. Só que nesse caso, a letra B, eu quero que vocês identifiquem o elemento formado e montem a equação nuclear da emissão de um posítron pelo sódio 22. E aí, topam fazer? Conta aí. Não, vocês vão fazer essa daí. Hum, Beleza, façam aí, quem for terminando vai me dizendo aí, beleza? Não, volta aí o slide, por gentileza. Ah, volta no anterior aí. Volta mais ou nesse aí? Não, é aí mesmo.
Pode passar. Esse beringuessa aí é para ser positivo, mais um no caso, e zero em cima. Isso. É o positron, né? Aí você deve estar pensando, rapaz, esse professor tá passando tarefinha no slide aí, parece que a gente tá na quinta série, mas é para você fazer vocês trabalharem também. Ei, bicho. Só que se for para somar um aí, a massa vai dar um pouco diferente quando for somar com o zero de cima. Do elemento que é para ser aí. Professor, Pode falar, professor. pode falar. Aí, nesse caso, se vai somar com a carga do positron, né? Vai ficar 12, né? Esse 22 é a massa, né? Isso? Isso, Aí soma isso. com o número atômico do sódio, que é 11, e fica 12. Não. Porque você tem que ter cuidado. Nesse caso, ele não está capturando, nesse caso, ele está emitindo. Então, o positron não vai aparecer nos reagentes, ele vai aparecer nos produtos, né? Não? Ah, vai liberar. Ah, Isso. verdade. Repete esse moído aí, rapaz, por gentileza. Ó, nesse caso, tem um sódio 22, beleza? Geralmente, esse sódio traço 22, ou qualquer número traço 22 aqui, a gente está tratando sempre a massa, beleza? Para caracterizar aqui o elemento através da massa. Só que a gente sabe que. Só que a gente sabe que caracteriza de fato um elemento não é a massa, beleza? É o número atômico. Só que ele coloca o 22 só para mostrar que é o isóbaro 22, digamos assim, tá? E aí o que acontece? Esse sódio, ele vai emitir um positron lá do núcleo, e aí ele vai se transformar em outro elemento químico. E aí eu quero saber que elemento químico é esse, quero que monte a equação nuclear, é basicamente isso. Só que como é uma emissão, a partícula subatômica não vai aparecer nos reagentes, ela vai aparecer onde? Nos produtos, né? É, acho que é tipo, a aula anterior, a aula um, a apresentação da disciplina aula um, elas foram gravadas e já estão no Google Sala de Aula, tá? Então, qualquer coisa, se você não tiver conseguindo acompanhar, você pode assistir lá as gravações com calma. E essa aqui também vai ser disponibilizada, então você pode assistir as aulas anteriores aí para poder tentar acompanhar o assunto, beleza? Concordo com o William. Acho que é o neônio também. Beleza, gente. Então, vocês estão fazendo aí. Então, a gente tem o quê? A gente tem o sódio, né? Caraca, a letra vai sair feia, mas vamos tentar. A gente tem o sódio 22, que eu falei que é a massa, que está na parte de cima. E a gente tem o sódio, que a gente sabe que tem número atômico 11, beleza? Esse sódio, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um positron, beleza? Quando ele emite o positron, tá aqui, ó. O positron tem massa 1, beleza? Tem carga 0. E aí ele vai dar origem a um elemento X, beleza? Ele vai dar origem a um elemento X aqui, tá? Elemento X. Esse elemento X vai ter uma massa atômica É a arma super poderosa.
e vai ter um número atômico Z, beleza? Então a gente faz aquele mesmo esquema, ó. Então a gente vai ter o quê? Vou trabalhar logo com a massa. Vou ter 22 igual a A mais zero. Consequentemente, o meu A vai ser igual a quanto? Vai ser 22. Beleza? Então aqui não tem segredo, tá? Já o meu Z, eu vou ter o quê? Eu vou ter 11 igual a Z mais 1. Beleza? Então, estou pegando aqui embaixo, que eu estou querendo descobrir o número atômico, eu estou trabalhando só com a parte subscrita, tá? Os índices aqui de baixo. Então, pego o meu reagente, que é o número atômico do reagente, é igual à soma do número atômico do produto. Então, 11 vai ser igual a Z mais 1. Então, nesse caso, eu vou ter Z igual a 11, vai o 1 para o outro lado. Então, vai ser a 11 menos 1, que vai ser igual a 10. Z igual a 10. Então, um elemento que tem o número atômico Z que tem um número atômico igual a 10 é o neônio, como o William falou aí, e a Mariane e alguém mais deve ter comentado. Beleza? Então aí é só substituir no lugar do X, colocarmos o neônio. E aí tá então já identificamos o elemento e para montar a equação nuclear é só colocar o neônio aqui no lugar do X. Então não tem segredo. Então o que é importante, eu coloquei esses dois exemplos aqui para vocês já terem uma ideia, ou pelo menos revisar um pouquinho como que faz esses balanceamentos ou determinação de elementos, de elemento químico do produto quando a gente está trabalhando com emissão, ou, no caso, com captura de partículas subatômicas, se for captura de elétrons, por exemplo. Mas o mais comum sempre é emissão, né? A gente está trabalhando sempre com emissões nucleares, tá? Então todo mundo conseguiu compreender aí, né? Tem um mais aqui que eu acabei esquecendo. Tranquilo aí para todo mundo? Essa parte aqui? Professor, isso aí é só a nível de exemplo mesmo, né? Ou é É, possível, nesse caso do neônio? é Ou é possível, é possível? possível. É possível, sim, é possível. Interessante. Professor, Agora não em condições normais. Vai ter que acontecer alguma coisa, entendeu? Não em condições. A gente não vai ter um sólido É, se transformando em neônio do nada, beleza? Tem que ser condições bem específicas. Alguém ia falando e aí eu atrapalhei. Ah, beleza. Para me escrever a equação, no caso é só isso, ó. Só basta. Eu vou escrever a equação. No caso, eu só pego aqui, apago, e aí eu coloco aqui, ó. 22, né? Que é a massa atômica, 11, que é o número atômico, e o símbolo do neônio. Beleza? Então essa aqui é a nossa equação completa para esse exemplo. Beleza? Agora, dito isso, que era o que ficou meio que faltando eu falar que era para ser aula 1, inclusive ainda, agora a gente vai passar para a aula 2 de fato, beleza? Então essa parte aqui é só para a gente, foi só para complementar o conteúdo lá da aula 1. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui, ó. Isso, a emissão alfa, beta e gama, ela pode acontecer em condições normais, mas é obviamente que o átomo precisa estar instável, né, para ela acontecer, tá? Então é a condição necessária para que aconteça esse tipo de emissão. O átomo precisa estar instável, num estado instável, ou seja, um estado que ele apresente um excesso de energia. Tá, beleza. Então, deixa eu sair daqui. Beleza, então já rápido aqui para a gente não perder muito tempo, vamos passar agora para as leis da radioatividade, tá? Então, só dando continuidade aqui ao nosso conteúdo para a gente finalizar, lá nosso tópico 1 da ementa, que fala de partículas subatômicas, leis da radioatividade, equação nuclear, que é aquele primeiro tópico que é basicamente meio que uma revisão, do que a gente já costuma ver no ensino médio, beleza? Então a gente vai dar continuidade a isso, certo?
Só que antes de falarmos das leis nucleares, eu vou comentar com vocês aqui alguns conceitos importantes que vão fazer parte aí do nosso vocabulário nessa disciplina. É óbvio que no slide anterior eu já antecipei alguns, né? Já falei de alguns. E aí aqui a gente vai só ratificar, beleza? Primeira coisa, reação nuclear. É o processo no qual o núcleo de um átomo sofre alguma alteração. Então isso aqui é basicão, né? Então a reação nuclear a gente já sabe, aquele processo no qual o núcleo de um átomo vai sofrer alguma modificação. Tranquilo. Transmutação, outro conceito de extrema importância aqui para a gente. É o processo no qual o núcleo atômico se transforma em outro átomo através da emissão de partículas. Beleza? Então a transmutação é aquela transformação, né? Quando um átomo ele emite uma determinada partícula se transforma em outro elemento químico, em outro átomo. É o processo de transmutação. Então aqui a gente tem um outro conceito importante, beleza? Outro conceito é radioatividade, que é basicamente a atividade de emitir raios, beleza? Não tem muito segredão. Óbvio que esse conceito ele é um pouco mais amplo. A gente tem várias vertentes desse conceito, mas aqui no nosso contexto a gente vai utilizar esse conceito por enquanto, beleza? Outro conceito extremamente fundamental é o de nuclídeo, beleza? É o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico Z e um número de massa A. Então, quando a gente estiver trabalhando com radioatividade, que tiver lá com um elemento químico, que eu vou caracterizar o Z e vou caracterizar o A, como eu estava fazendo aqui nos exemplos anteriores, ali a gente vai estar trabalhando com nuclídeo, beleza? Então, esse termo nuclídeo, inicialmente ele denotava o núcleo de um átomo apenas, mas hoje ele já representa um átomo por inteiro, um átomo completo. Então, toda vez que eu estiver trabalhando aqui em química nuclear com um elemento químico e eu estiver representando a sua massa e o seu número atômico, ali a gente vai estar trabalhando com nuclídeo, beleza? Razão. Olha, Oi. a gente estuda aquelas tabelas periódicas, aquelas evolução, a gente chegou numa que diz que vai substituir a atual no futuro. Aquela parece uma galáxia lá, aquele negócio. Nela diz que tem um elemento que é só como se fosse um nêutron, acho que é isso. Você tá lembrado disso? Não, não. Mas ele é caracterizado como ele é caracterizado como um elemento pesado ou leve? É o neutrino, professor. Isso. Aquele que o esse professor negócio aí. falou, Ah, tá. Beleza. da Beleza. galáxia que Esse tem lá no biringuesso centro. aí. Beleza, beleza. Então nessa galáxia química eles falam que vão ter um elemento formado somente por neutrino porque o neutrino ele não é um Esse elemento bicho, químico, né? quando tem esse negócio aí, que ela quer tá lá no meiozinho lá dessa tabela periódica. O professor não viu ela ainda, não? Que ela é em forma circular, de uma galáxia mesmo. Aí eles até deslocaram o hidrogênio, porque afirmando que ele não tem uma família, aí deslocaram ele ali, não ficou exatamente em uma família. E o neutrino no centro. Vou dar uma olhada. Eu já vi assim, mas não me atentei muito bem, não. Mas eu vou dar uma olhada. É bem Vou dar uma olhada. interessante. Interessante. Vou dar uma olhada Eu então. fiquei curioso sobre esse negócio, que diz que o negócio é só um neutro. É bem estranho, mas eu vou dar uma olhada. Diz que tem no centro das estrelas, né? Isso. O Adal tá aí falando que é uma espiral iniciando no neutrino. Beleza, vou dar uma olhada. Massa, interessante. Interessante. Assim, aí. É bem futurista, mas pode ser que seja mesmo a tendência, porque tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Então. Rapaz, se a galera previu lá, quando for o negócio do número atômico, previu, quando for organizar a tabela periódica, que seriam descobertos outros elementos no meio ali para poder fechar, eu não duvido nada, não. Também não. Não lembro mais nem quem foi, mas sei que teve um cara aí. E as descobertas também vão aumentando à medida que os equipamentos vão sendo mais sofisticados, principalmente para você explorar novas galáxias, né? Novos planetas. Então você vai descobrindo mais coisa. Então a tendência é que vai aparecendo coisa nova. Um dia eu vou para a Lua. Então vamos lá. É importante ir para a Lua, mas não ficar no mundo da Lua aqui na aula, beleza? Então vamos lá. Vai lá. Tá, então já que falamos dos conceitos iniciais, aqui eu vou rápido falar de algumas convenções, tá? Que a gente vai utilizar, que eu também já falei para vocês, né? Que o Z é o número atômico,
o N é o número de nêutrons, o A é o número de massa. Então, geralmente, nós vamos fazer isso. A gente vai sempre usar um nuclídeo, como por exemplo, e aí na parte de cima a gente vai ter sempre o A para não confundir, e aqui embaixo a gente vai ter o Z, que é o número atômico. Tá? Então a gente vai usar sempre essa conversão aqui, tá? Tranquilo, para a gente não ter confusão aí no decorrer dos nossos estudos, dos nossos cálculos posteriores, tá? Agora, ali foi só conceitos iniciais, beleza? Que eu já tinha comentado com vocês. Agora a gente vai falar realmente das leis da desintegração radioativa, que são as leis da radioatividade, tá? Então, aqui também é básico, gente. É a lei de Soddy, por exemplo. Ele fala, é a primeira lei no caso, ele fala que ao emitir uma partícula alfa, um nuclídeo, ele sofre transmutação, ou seja, ele se transforma em outro elemento químico, né? Que a gente viu que é a transmutação. De modo que o nucleofílio, que no caso é o produto, possui seu número atômico com 2 unidades a menos que o núcleo pai. E seu número de massa possui 4 unidades a menos que o núcleo pai também. Beleza? Então aqui não tem muito segredo, gente. A gente tem um elemento X, né? Por exemplo, com massa A, com o número atômico Z. Quando ele vai sofrer uma desintegração, quando ele vai emitir partícula alfa, a sua massa vai ser diminuída em 4 unidades, menos 4, e o seu número atômico vai ser diminuído em 2 unidades. E aí vai dar origem ao núcleo Eu acho que eu fio. vi algo disso no ensino médio, bicho. Beleza? Oi? Eu acho que eu vi alguma coisa nesse tipo aí do ensino médio, eu não sei onde foi que eu vi, mas eu tô lembrando desse negócio de diminuir a massa em 4, Não, isso aqui é basicamente de ensino médio, não tem muito segredo, não. É aquelas equaçõezinhas de ensino médio, que geralmente caía muito isso. Acaba não prestando atenção no ensino médio. Caía muito em vestibulares. E geralmente, se o cara está estudou em colégio público, geralmente nem chegava nesse conteúdo no segundo ano. E aí, eu falo por isso, por exemplo próprio mesmo, beleza? Quando eu fiz o segundo ano, foi o ano todo em soluções. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza, então aqui é a nossa lei de desintegração, primeira lei de Soddy. Então ele fala que ao emitir partícula alfa, o meu produto vai ser formado com massa atômica 4 unidades menores do que a unidade lá a massa atômica do núcleo pai, e o número atômico vai ser 2 unidades a menos do que o núcleo pai também, beleza? E o que é formado aqui, o nuclídeo formado nos produtos, é o nucleofílio que é chamado, beleza? Então aqui também não tem segredo. Para estabelecer que elemento Y é esse que está sendo formado, vai fazer aquele mesmo processo de conservação de massa e conservação de carga. Montar as duas equaçõezinhas para você descobrir quem que é o elemento Y. Então aqui eu estou falando rápido porque realmente isso é bem trivial, digamos assim, do ponto de vista aqui da química nuclear, por isso que eu estou passando rápido. E aí está aqui mostrando a lei de conservação da massa, a conservação da massa e a conservação da carga, beleza? Como que faz aí os procedimentos, tá? E aí, aqui é mostrado para vocês, de maneira rápida, de maneira ilustrativa, um exemplo dessa primeira lei, né? Que no caso eu tenho o urânio, 238 a massa e 92 o número atômico. Ele vai emitir uma partícula alfa, que no caso a partícula alfa ela é similar ao núcleo de hélio, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando o urânio emite essa partícula alfa, ele vai se transformar aqui no elemento TH. Pô, fugiu o TH. TH é o tório, né? Só um minuto. Beleza? E aí, ele vai formar aqui o elemento tório, tá? Que no caso, então, o urânio vai ser o núcleo pai, o tório aqui nos produtos vai ser o núcleo filho. Então, a gente teve o que aqui? Um processo de transmutação, ou seja, transformação de um elemento químico em outro elemento químico, através da emissão de partícula alfa. Beleza? E aí, no caso aqui, para a gente descobrirmos aqui no caso aqui também é mostrado para a gente a lei de conservação da massa, né? Então tem a massa dos produtos, dos reagentes, que é 92, tem a massa do reagente, que é 92, e tem a massa dos produtos, que é 90, mais o 2 aqui da partícula alfa que foi emitido, beleza? E vai dar 92, do número atômico, que tá meio confuso. Já a parte da massa, eu tenho 238 do urânio, e tenho 234 do tório que foi formado, mais o quadro do hélio. Beleza? Agora Peraí. Eu acho que alguém abriu o microfone. Thelma, é o teu, Thelma. Sim, foi eu. Tranquilo. Tranquilo. Então, rapidinho mostrando aqui para vocês, é isso, gente. Eu estou mostrando aqui de maneira ilustrativa o processo de desintegração de uma partícula alfa do elemento urânio se transformando no tório.
E aí a gente tem aqui mostrado embaixo as equações que mostram mostrado embaixo as equações que retratam a conservação da carga e a conservação da massa. E aí depois eu vou estar passando os slides para vocês podem acompanhar com calma aí e entender aí todo esse processo de conservação de massa e carga, beleza? A outra coisa que eu queria falar para vocês é a equação nuclear em si, né? A equação nuclear, ela geralmente ela é mostrada, tem esse estilo, né? Equação nuclear. Então esse slide aqui ele é um pouco avulso, que é só para mostrar mesmo a equação nuclear em si. Então a gente tem aqui o núcleo filho, que é no caso o núcleo pai, no caso aqui, que é o nosso reagente, dando origem ao núcleo filho, que é os produtos, e a partícula que foi emitida, que no caso é a partícula alfa. Tá? E, então, de resto, ela é uma equação muito similar à equação química normal que a gente conhece, lá de reagentes e produtos. Tá? Não tem muito segredo aqui não, na equação nuclear, beleza? E aí, geralmente, o nosso conhecimento aqui do ponto de vista da química nuclear é geralmente prever, a partir da partícula que foi emitida, prever que produto que foi formado, que nucleofílio que foi formado. Então, de parte do nosso conhecimento é basicamente em determinar esses elementos químicos que são formados aí nas transformações nucleares, nas transmutações, no caso, beleza? Beleza. Ei, deixa eu dizer, Renato, que tem a próxima aula, ele disse que vai atrasar um pouquinho a aula para iniciar. Disse que vai iniciar às 8h20. Avisando, caso tu queira dar uma estendida assim. Se tiver slide, a gente vai. Agora, se acabar os slides, aí é difícil. Vai Beleza? lá. Vamos lá. Eu acho que alguém tá com a câmera aberta, só não dá para ver o nome. É Thelma, eu acho. Ah, é Thelma. Mas sem problema, Thelma. Foi só para te avisar, caso você não estiver sabendo, mas sem problema. Fechar a câmera, porque como é a primeira vez que eu estou participando, eu ainda estou me familiarizando. Ah, mas beleza, mas se ficar aberto também não tem problema não. É só para te avisar, beleza? Vamos lá. Aí, conseguiu, pronto. Pronto, professor, câmera desativada. Pronto, aí, deu certo. Então vamos lá. Aí, continuando nas leis de desintegrações nucleares ou desintegrações radioativas, a gente tem a lei de Soddy-Fajans e Roosevelt. Eu esqueci de colocar o Roosevelt, beleza? Então a lei de Soddy, Fajans e Roosevelt, tá? Depois eu vou dar uma adicionada nesse slide. É porque tem alguns livros que colocam só Soddy e Fajans. Aí depois eu dando outras pesquisadas aí, encontrei também Roosevelt, que foi um cara que fez uma contribuição importante aí nesse tipo de lei. Beleza? Então ele fala assim, que quando o nuclídeo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa permanece constante. Então a primeira lei que é a lei de Soddy, ele estava falando somente das emissões alfa, beleza? Primeira lei da radioatividade, alguns livros chamam isso de primeira lei da radioatividade. Já a segunda lei da radioatividade, ela vai tratar das partículas beta, ou seja, dos nuclídeos que emitem partícula beta. E quando ocorre essa emissão, o que vai acontecer? O número atômico vai aumentar uma unidade, beleza? Já o número de massa permanece constante. Por quê? Porque a partícula beta ela é similar ao elétron, então ela tem massa zero, beleza? Então vai continuar constante. E geralmente essas desintegrações que emitem partícula alfa e geralmente partícula beta, geralmente elas também são acompanhadas de emissão de partícula gama. Partícula gama não, de radiação gama. Beleza? Então, essas radiações gamas, geralmente elas são emitidas também juntamente com desintegrações beta e desintegrações alfa. Acontece também isso aí que eu já tinha comentado lá na primeira aula também. Beleza? E aqui está um exemplo prático para a gente. Ó. Carbono 14, né? Carbono com massa 14 e número atômico 6. Tá? Quando ele vai emite uma partícula beta, ele vai formar o nitrogênio 14, ou seja, a massa permaneceu constante, tá? 14. Já o número atômico aumentou uma unidade, beleza? Por quê? Porque ele emitiu uma partícula beta, beleza? Todo mundo conseguiu entender aí, né? Essa parte? Então vamos lá. E aí depois, sempre que vocês tiverem dúvida nesse tipo de coisa aqui, façam lá o balanceamento, tá? De conservação de massa e conservação de carga. Tranquilo? O Adalto já tinha falado antes aí, leis de Soddy e Fajans, é isso aí. Ó, o Adalto tá lembrando bem aí, ó.
E aí, temos também um comentário adicional aqui, são as leis complementares, digamos assim. E aí essas leis complementares, ela vai tratar basicamente da transmutação com emissões sucessivas de partículas alfa e beta. E aí, por exemplo, eu tenho um determinado nuclídeo, tá? E esse nuclídeo ele vai ter emissões sucessivas de várias partículas alfa ou várias partículas beta, ou as duas ao mesmo tempo, alfa e beta. E aí, de maneira genérica, eu posso montar um sisteminha de equação similar a esse. Pelo menos a equação nuclear é similar a essa. Tá? Então, tenho aqui o meu elemento M, aí ele vai emitir X partículas alfa, Y partículas betas, e aí quando ocorrem essas emissões, ele vai dar origem a um novo elemento químico, o elemento químico N. Esse elemento químico N vai ter uma massa atômica A', para diferenciar da massa atômica lá do reagente, e vai ter número atômico Z', para diferenciar do Z lá do meu elemento M, que é do nucleopai, lá do reagente, beleza? Então, para ter essa diferença. E aí, geralmente, existe todo um sisteminha de equação para determinar o número de partículas que foram emitidas, tá? E aí a gente tem esse tipo de equação aqui, ó. Geralmente, a gente pode trabalhar com as equações ao mesmo tempo, com as equações como é que fala? Eu posso trabalhar com as variações de número de massa e número de carga do elemento da emissão beta e da emissão alfa ao mesmo tempo. Só que também posso trabalhar separado para manter mais organizado. Tá? Então, geralmente, quando eu quiser calcular a variação do número de massa, quando eu tenho esse tipo de desintegração, eu utilizo esse tipo de expressão aqui. Ó. A massa A lá do reagente vai ser igual a massa A dos produtos, que é o A', mais 4x. Beleza? Por que é 4x? Porque x é o número de vezes a partícula alfa que foi emitida, e 4 é a massa da partícula alfa. E aí, quando você monta o sistema de equação aqui, a gente vai chegar no A menos A' igual a 4x, que vai ser uma espécie de ΔA igual a 4x. Beleza? Então, se eu já tiver, por exemplo, o meu núcleo filho e o núcleo pai, eu vou conseguir achar o ΔA. Se eu conseguir achar o ΔA, eu vou achar o valor de x. E se eu achar o número de x, o valor de x quer dizer que eu achei o número de partículas alfa que estão presentes ali, naquela desintegração. Beleza? Então, Por exemplo, outra coisa similar também é quando a gente tiver calculando aqui a variação do número atômico Z, ΔZ. Então a gente vai montar uma equação do mesmo estilo, só que aqui no caso, quando eu estiver trabalhando com o número atômico Z, eu vou ter que incluir uma outra variável, a variável Y. Por quê? Porque o Y é o número de partículas beta emitido. E aí a gente sabe que as partículas betas elas já interferem no número atômico. Aqui na variação do número de massa, a gente só trabalhou com X, só com as partículas alfa. Por quê? Porque a gente está partindo do princípio que somente as partículas alfa que têm massa. Então aqui não vai entrar a variável X. Então, no cálculo do número de massa, só entra as emissões alfa, beleza? Agora, quando eu estiver calculando a variação do número atômico, que no caso é o ΔZ, aí eu já vou ter que levar em consideração a variação do número de partículas beta. E aí a gente faz toda a regrinha aqui, de novo, para calcular o ΔZ, e aí a gente vai chegar num 2x menos y, que aí a gente vai conseguir determinar o número de partículas beta que estão presentes, tá? E aí nesse caso aqui, obviamente, que a gente já vai utilizar o valor de x que foi encontrado anteriormente, que já foi o número de partículas beta, o número de partículas alfa, beleza? Outra coisa que geralmente é importante também nesse tipo de processo, nesse tipo de cálculo, é verificar a variação do número de nêutrons. Às vezes a gente precisa calcular o número de nêutrons, a variação, a diferença de número de nêutrons lá da desintegração nuclear, para algum objetivo específico. Às vezes a gente quer descobrir um elemento que foi a diferença de nêutrons do novo elemento que foi formado, então geralmente a gente faz também esse joguinho matemático, beleza? É óbvio que a gente já sabe que o número de nêutrons é igual a massa menos o número atômico, né? Porque a gente sabe o quê? Que a massa atômica, né? O número de nêutrons mais o número de prótons, consequentemente o número de nêutrons é igual ao A menos o Z, tá? Então o número de nêutrons é massa menos o número atômico. Tá aqui, beleza? O número de nêutrons é massa menos o número atômico. Se eu estiver interessado na variação do número de nêutrons, então é só a gente colocar o quê? ΔN é igual a ΔA menos ΔZ, ou seja, só
incrementei aqui a variação no lugar dos valores absolutos de N, de A e de Z. Beleza? Então, ΔN vai ser igual. Quem que é o ΔA? Encontrei lá no slide passado, é 4x. Quem que é o ΔZ? Também encontrei no slide passado, é 2x menos y. E a gente faz aqui um joguinho matemático, a gente vai encontrar 2x mais y, né? Quando faz o joguinho matemático. Então, se eu estiver interessado na diferença de nêutrons de uma transmutação nuclear, um ΔN, pode ter alguma questão específica pedindo isso, aí eu já sei como é que calcula. Beleza? Então, vou precisar do número de partículas alfa que foram emitidas e do número de partículas betas que foram emitidas, beleza? É basicamente isso. Eu confesso que eu não coloquei exemplos disso daqui, gente, para me falar a verdade para vocês. Mas essa vai ser a minha tarefa de um vídeo que eu vou postar que vai compreender a um momento assíncrono, no caso, que eu infelizmente eu não consegui postar sábado. Então vai ser um vídeo mostrando um exemplozinho prático do uso dessas equações aqui, tá? Mas lembrando que é muito similar a tudo que a gente viu anteriormente. Vai ter que fazer o balanço de carga, balanço de massa, aí montar uns sisteminhas de equações básicas para achar x, y, e a gente vai encontrar o número de partículas que foi emitido, beleza? Então, eu vou estar enviando esse vídeo para vocês, da gente utilizando essas equações aqui, tá? Então, em resumo é isso. Nessa segunda parte aqui, eu mostrei para vocês as leis da desintegração radioativa, leis da radioatividade, que são as leis que falam aí das emissões alfa, beleza? E são as leis que falam das emissões beta. E aí tem essa terceira parte aqui, que é chamada de leis complementares, que faz esse trabalho de determinar o número de partículas alfa e beta que são emitidas quando eu tenho uma transmutação nuclear. Beleza? Então aqui é bem basicão. Alguém que queria falar alguma coisa? Deixa eu só dar uma conferida aqui no chat se alguém escreveu alguma coisa. Não, tá tranquilo. Infelizmente eu não vou conseguir ir até às 7h20 aí, beleza, Manuel? Então eu vou dar um descanso para vocês. 7h20? Dá pra voltar no tempo, não. Como aí? Não dá pra voltar no tempo, não. Não, eu tô dizendo, eu não vou conseguir ir até 7h20 aí, que é quando vai começar a aula de Renata, aí vocês vão ter um descanso aí. Ele falou 8h20? É 8h20. Ah, verdade, 8h20, eu tô viajando. No passado não tem como viajar mesmo, não. Tem não. O cara tá falando tanto dessas coisas que quer viajar. Não, tá certo, 8h20. Vai encerrar 8 horas mesmo, beleza? E aí, só para finalizar aqui, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão conseguindo ver o meu slide? Mas, estou vendo aqui, reação química versus reação nuclear. Ah, não, eu acho que eu fiz uma coisa... Ah, pronto. Beleza. A Dalton fez uma pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Isso, Adalto. Reação química só envolve os elétrons. É isso. Agora, ó, pronto, essa pergunta da Adalto aqui é interessante. A reação química só envolve os elétrons. Aí o cara pode perguntar, professor, então a reação química são aquelas que têm doação de elétrons, compartilhamento de elétrons. Tipo, na reação química pode ser que aconteça isso, né? Tipo, a gente sabe que isso acontece numa ligação química no geral, mas na reação química também pode acontecer. Aliás, pode acontecer não, acontece muito, né? São as reações lá de óxido-redução, por exemplo, né? Que a maioria das reações que a gente conhece são de óxido-redução. Uma espécie doa um elétron e a outra espécie recebe o elétron e aí tem a reação química lá, né? Só que, obviamente, que algumas reações, elas podem acontecer através de apenas um rearranjo eletrônico, né? Também tem esse tipo de reação, beleza? Por exemplo, reações de fotoisomerização, autoisomerização, esse tipo de viagem. Mesmo assim, elas envolvem elétrons, né? Porque a gente tem apenas rearranjo eletrônico, beleza? Só que o que eu queria falar aqui para vocês, nesse slide, deixa eu voltar, de reação química e reação nuclear, é só para a gente, já que a gente falou das leis de desintegração, esse tipo de coisa, a gente já entrar em outro assunto, que é mais uma curiosidadezinha, tá? Em relação à reação química e reação nuclear, que é da magnitude de energia envolvida, tá? Esse slide que é mais para falar de uma curiosidade, para a gente entender, assim, que a gente está estudando algumas coisas meio sutis, né? Bem lá do mundo microscópico, desintegração do átomo, partícula, não sei o quê. Só que isso vai desencadear numa coisa muito maior,
do ponto de vista energético. E é isso que a gente vai ver agora, nesse slide, beleza? Que apesar dos estudos aqui serem de coisas bem sutis, algumas viagens, mas do ponto de vista energético, a gente tem uma diferença grande. Porque, por exemplo, numa reação química, por exemplo, a combustão de 1 grama de metano produz cerca de 52 kJ na forma de calor, né? Vocês que já estudaram aí termoquímica, termodinâmica, estão habituados sabem como que funciona isso, né? A gente tem combustão do metano, ele vai produzir cerca de 52 kJ de energia na forma de calor. Já quando a gente tem uma reação nuclear de 1 grama de urânio, por exemplo, urânio 235, ele vai produzir cerca de 8,2 vezes 10 a 7 kJ de energia. Ou seja, a gente está trabalhando aí com acima de 1 milhão de vezes maior do que uma combustão do metano, uma reação nuclear de 1 grama de urânio. Então vocês percebem que, do ponto de vista energético, uma reação nuclear, do ponto de vista energético, a gente tem uma diferença gritante, né? Então, eu queria deixar esse slide aqui como sendo o nosso último slide aqui da aula de hoje, para vocês verem o quanto, apesar de sutil, as coisas que estamos estudando lá no mundo microscópico, no mundo subatômico, mas vai desencadear em processos de elevado teor energético. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Alguma coisa sobre a aula? Estão conseguindo acompanhar todo mundo? Tá tudo bem, tá tranquilo. Se o povo não fala, eu falo. Toda hora tá tranquilo. Pelo menos pra mim. Agora, saber se o pessoal tá de boa, eu não sei não. E a energia aí é uma loucura, viu? Não. Beleza, tranquilo. O Adalto perguntou se o evento nuclear que mais emite energia é a fusão. Calma, Adalto, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá em fusão e ficção. E ficção, beleza? Em fissão, na verdade. Fusão e fissão nuclear, beleza? É... Deixa. Porque se eu falar agora já vai perder a graça, beleza? Então, gente, eu vou encerrar aqui a aula de hoje, tá? Mais uma vez, deixando o recado que essa aula está sendo gravada, para quem quiser rever e não entendeu, eu vou estar postando a gravação, vou estar postando os slides, tá? E, e é isso. Assim, eu também deixo aberto para vocês, como eu falei, peguem lá os livros que eu já tinha citado anteriormente, vão estudando, vão anotando as dúvidas para a gente comentar aqui na aula, beleza? Não deixem somente a disciplina ser somente os nossos encontros aqui, não. Vocês precisam estudar e descobrir coisas interessantes. Infelizmente, eu não sei se os professores estão fazendo isso, que é compartilhar livros aí no Classroom ou em algum outro meio. Eu, particularmente, não faço isso, mas eu não sei se já estão fazendo, se pode. Que aí eu poderia mandar algumas coisas para vocês. Infelizmente, eu não sei. Mas, a princípio, a gravação e os slides estão garantidos aí, beleza? Então, desejando uma boa noite para vocês aí, um bom descanso. Para quem ainda vai ter aula aí, boa aula. E até a próxima. Até mais, macho. Boa noite aí. Se cuida. Boa noite, valeu. Professor, Oi. essa nível de comentário mesmo, de curiosidade. Quando o estudante ele faz uma descoberta, na graduação mesmo, a nível de Nobel, ele não pode receber o Nobel por estar na graduação ainda? Não sei te dizer isso aí, não. Porque eu estava lendo um dia desse no livro e dizia o seguinte, que foi uma mulher que descobriu as estrelas que são pequenas estrelas que contêm nêutron no núcleo, né? São chamadas de pulsares. Sim. E aí foi uma mulher jovem, descobriu através de uma antena, coisa simples mesmo, de uma antena no terreno lá, baldio lá da própria Universidade de Cambridge lá. E com antena, eu não lembro o que era. Eu sei que era coisa simples. Ela conseguiu detectar sons.
E aí teve gente até que pensou que era de extraterrestres, OVNIs, enfim. E aí ela conseguiu descobrir que era dessas estrelas com compostas de nêutrons, que eram os pulsares. Só que aí ela não recebeu o Nobel, não foi laureada por conta que era estudante de graduação. Era Ó, Abel, não sei o que lá. Pra mim te Estabel. falar a verdade, Era isso. eu não duvido nada. Eu acho que é assim. Aí, mas para me ter certeza, eu não sei te falar. Agora, a parte de eu não duvido nada, porque é o seguinte: tem revista científica que, se você tiver graduação, ela não vai te aceitar como autor. Só para você ver o nível. Então, para o Nobel, pode ser que seja verdade. Tá? Então, Vixe. por exemplo, você participa de um artigo, É. você fez um artigo, é aluno de iniciação científica. E aí você manda para uma revista X, aí lá por você Uhum. não ser doutor, ele não vai aceitar o seu nome lá. Tem isso aí também. Entendeu? Então, se para a revista tem isso, É. para um periódico científico tem isso, acredito que para o Nobel deva ter também. Uhum. Agora, por exemplo, se você. Então, Só que a gente está trabalhando muito no si. Agora, por exemplo, se você descobrisse uma coisa absurdamente louca, que queria mudar a história da humanidade, eu acredito que você seria uhum. agraciada, né? E aí, geralmente, também o Nobel Uhum. hoje em dia, geralmente são as descobertas que são feitas no laboratório, que quem descobre geralmente é os alunos, mas aí quem ganha o Nobel é sempre o chefe lá do laboratório, o professor pesquisador. Então tem isso aí também, né? É. Pelo menos essa era um Nobel de Física, né? Só que aí muita gente recebe, por exemplo, o Nobel da Paz, enfim, outros que eu não sei qual que são os critérios para poder receber. Esse era o de É, Física. os critérios do Nobel são sempre questionáveis, assim, sabe? A gente meio que não conhece muito. Tem alguns uns critérios meio obscuros, eu acho. É. Mas é interessante essa curiosidade, interessante. Eu fiquei triste pela mulher, É jovem, triste mesmo, triste. e não recebeu. Acho que eu nem sei quem foi. Acho que foi outro cara lá. Não sei se foi pela mesma descoberta que ele recebeu, mas parece que outro recebeu no lugar dela. Não sei. Mas acontece muito mesmo isso no meio acadêmico. É verdade. Valeu, professor. Boa noite. Mas é isso aí, valeu, boa noite.